A paz do Senhor, igreja. Amém. Bem-vindos ao primeiro culto do amigo de 2026. Amém. Irmãos, vamos lá. Olha, já que o pastor falou que tem muito visitante, então, calma, tá bom? Calma, tudo vai fazer sentido no final, tomara, pelo menos. Eu queria fazer uma dinâmica hoje com a igreja, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês e eu tenho 2 pedidos a fazer. O primeiro pedido é o seguinte: se você já conhece esse vídeo, não dê spoiler para o seu amiguinho do lado, tá? Eu conheço esse vídeo, sabe? Não dá spoiler, tá bom? E o segundo pedido é o seguinte: nós vamos passar um vídeo aqui, é uma dinâmica, e vocês estão vendo que tem um time de branco aqui e um time de preto ali. Esse vídeo aqui é um desafio, e o desafio é o seguinte: tem um momento do vídeo que eu vou pausar, e eu vou perguntar para vocês, quantos passes o time de branco deu com a bola de basquete? Vocês entenderam o que vocês têm que fazer? Então, o time de basquete, os 2 times vão ficar passando a bola um para o outro. Quando eu pausar, eu vou perguntar assim, quantos passes o time de branco deu, não o time de preto, ok? Aqui vem o segundo pedido: se você está contando, conta mentalmente, para não atrapalhar quem está do seu lado, tá bom? 1, 2, 5, 49, 98, não fala alto porque você vai atrapalhar a pessoa que está contando também, tá joia? Eu vou tocar o vídeo para vocês, eu quero que vocês prestem atenção, irmãos. Eu vou pausar o vídeo em um determinado instante e vou falar para vocês, quantos passes o pessoal do time de branco deu, ok? Todo mundo pronto? Então fala amém. Tem gente acordada. Vamos lá, não conta alto, hein? Vamos lá. Presta atenção. E irmãos, quantos passes eles deram? Quem falou 12, levanta a mão. Quem falou 13? E quem falou 14? Ok, vamos ver qual que era a resposta? Tchan, 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 tchan. A resposta era 13, senhoras e senhores. Ok, quem que falou 13, levanta a mão. Alguém já conhecia esse vídeo aqui? Ok. Das pessoas que não conheciam esse vídeo, quem aqui viu um urso dando moonwalk? Levanta a mão. Duvida? Presta atenção, vai vendo. Quem viu o urso dando moonwalk? Presta atenção. O pessoal vai começar. Tá dando os passes. Olha ele aparecendo ali, olha, dançando, epa, dando moonwalk, glórias, aleluia, tchau. Você viu que você estava assistindo o vídeo, você estava prestando atenção, mas você não viu um cara vestido de urso dando moonwalk bem na sua frente. Muito bem, guarde essa informação. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes. E eu vou contar a história para vocês. Se você tiver Bíblia, ou se você quiser abrir no seu celular, nós vamos ler, agora, o livro de Juízes, capítulo 5, no versículo 14, tá bom? Irmão, se você gosta de histórias épicas, feito Senhor dos Anéis, Game of Thrones, o livro de Juízes é um prato cheio. Eu vou contar a história rapidamente para vocês, de onde a gente vai chegar, porque caso contrário, a gente vai ficar muito tempo lendo, tá? O livro de Juízes, historicamente, para poder compreender bem a ideia do livro de Juízes, é preciso entender o que veio antes. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito em direção à terra prometida, a terra de Canaã, Deus deu uma ordem para o povo hebreu. Ele falou o seguinte: olha, quando vocês chegarem na terra de Canaã, elimina todo mundo que está ali. Não deixa ninguém naquele lugar. Por quê? Porque aquele povo que está ali é um povo terrivelmente violento, terrivelmente profano. É um povo que tem a prática da prostituição cultual. É um povo que queima em sacrifício crianças recém-nascidas. É um povo mau. É um povo ruim.
Então, quando vocês chegarem lá, elimina todo mundo, porque senão vocês vão começar a fazer como eles. É essa a ordem que Deus deu. Irmãos, antes da gente seguir, é interessante dizer que esse é um dos pontos, todas as vezes que a gente vê debates de ateus, agnósticos, os céticos no geral, muito se utiliza esse contexto histórico bíblico como argumento para poder questionar a existência de Deus. Muita gente fala o seguinte: nossa, mas se Deus é um Deus de amor, um Deus tão bom, como é que ele manda um genocídio desse? Isso, irmãos, geralmente é uma pessoa tentando reler a história com os olhos pós-modernos e uma história escrita há 3.000 anos atrás. Não dá para ser assim. Mas não dá também para a gente ficar falando aqui meia hora, 1 hora a respeito dos argumentos históricos, bíblicos e teológicos. Então, eu tenho uma sugestão para você, caso seja do seu interesse. Tem um livro que chama Is God a Moral Monster? Deus seria um monstro moral? Se você encontrar, você encontra ele em PDF, acho que até em português no Google, tá joia? Uma coisa precisa ficar clara: aquele povo que Deus mandou eliminar não era um povo fofinho, Pokémon de rosas, não. Era um povo muito ruim, e que desde Gênesis 15, Deus já tinha falado, se não me engano, com Abraão: olha, não mexe com esse povo amorreu, porque a medida de pecado deles ainda não está cheia. 400 ou 500 anos depois, quando os judeus estavam voltando, estavam indo para aquela terra, aí Deus falou: olha, esse povo não se arrependeu, elimina. Se você é da Monte Hebron, eu já falei isso diversas vezes, Deus, sendo o legislador do universo e o juiz de todo o universo, ele não pode deixar o pecado sem arrependimento não julgado, porque isso faria de Deus um cúmplice. Logo, essa ordem que Deus deu, essa exclusiva ordem que Deus deu para o povo judeu, tratava-se do juízo para aquele povo corrupto em Canaã. Ficou claro, irmãos? Amém. Não estou falando que nós temos que sair matando ninguém não, tá, irmãos? Muito bem. Deus deu essa ordem aos israelitas: vai lá para Canaã, elimina todo mundo, porque senão esse povo vai ser pedra de tropeço para vocês. E os israelitas, o que eles fizeram? Eles desobedeceram. Chegou um momento que eles falaram assim: ah, não, deixa, não quero saber de guerra mais não, já estamos morando aqui, já estamos confortável demais, não precisa mais. Então Deus virou para eles e falou o seguinte: olha, já que vocês me desobedeceram, eu vou entregar vocês, povo de Israel, a esses povos em volta que vocês deixaram vivos. Aí entra o livro de Juízes. Se você ler o livro de Juízes, existe um refrão, um versículo que se repete várias vezes, que era o seguinte: o povo de Israel não tinha rei, cada um fazia aquilo que ele achava mais correto. Em termos políticos modernos, irmãos, eles viviam em uma anarquia. Eles não tinham nenhum governo, eles não tinham um líder que estivesse à frente da nação para poder liderá-los em guerra, organização administrativa, burocrática, etc, etc, etc. Você pode não gostar de governo, viu, irmãos? Mas ter algum governo geralmente é melhor do que ter nenhum governo. Muito bem, uma vez que o povo de Israel não tinha nenhum governo, eles eram muito desorganizados, o que os tornava muito fácil, presa fácil, para impérios organizados que estavam à volta do território. Um desses impérios organizados era um império chamado Hazor, de um rei chamado Jabim. Então Jabim, esse governador de Hazor, rei de Hazor, ele invade Israel pelo norte e ele escraviza os israelitas. Quando um povo escravizava o outro, irmãos, não era coisa bonitinha não. Eles tomavam terras, eles tomavam a produção, eles tomavam os alimentos, eles abusavam das mulheres, eles tomavam as crianças, levavam como reféns para a sua própria terra. Então, isso era o que eles faziam com o povo quando eles escravizavam. O que aconteceu? Jabim escravizou o norte de Israel, parte de Israel, e Israel estava corrupto, estava em pecado, e eles sabiam que isso era um julgamento de Deus para eles por conta da desobediência que eles tiveram no comando que ele havia dado. E aí o que os israelitas fizeram, irmãos?
eles começaram a clamar a Deus: ô Deus, ajuda a gente aqui, Deus, como é que faz, Deus? Esse povo aqui tomando nossa terra, terra que o Senhor nos deu como promessa. E eles começaram a clamar a Deus várias vezes, e então Deus, todas as vezes, ele mandava um juiz. O juiz, ele era um líder religioso, que acabava também por ser um líder político, uma autoridade política, para livrar o povo de Israel. Nessa história em específico que nós estamos falando hoje, trata-se de uma juíza, a única juíza do livro de Juízes, que é a chamada Débora. Vamos para a história de Débora. Eu contei para vocês que Jabim, rei de Hazor, havia invadido Israel pelo norte, e o povo de Israel estava sendo dominado, saqueado, roubado, escravizado. Daí Deus levanta essa juíza chamada Débora, que já era uma mulher idosa. Ela chama um líder comunitário chamado Baraque e fala assim: olha, junta um exército, que Deus vai nos livrar das mãos desse rei Jabim. Ela vira para Baraque e fala: junta o exército, que Deus vai nos livrar desse povo aí de Hazor, desse rei Jabim. E aí Baraque, ele foi por toda a terra de Israel, tentando encontrar um exército. E aí, irmão, se você se lembra bem, no Antigo Testamento, Israel era dividido por 12 tribos. Na verdade, 11 tribos e 2 meia-tribos, né? 12 tribos. Israel era dividido por 12 tribos. Quando Baraque ele passou por todo o território de Israel, algumas tribos atenderam o chamado e falaram: bora para a guerra. E teve outras tribos que não atenderam o chamado, ficaram cada um na sua terra, cada um no seu lugar. Muito bem, houve a guerra, e o povo de Israel foi vitorioso. Isso, irmãos, é muito interessante. Olha, irmãos, olha, a Bíblia, ela tem mensagens assim, que se a gente estuda mais aprofundadamente, a gente fica: meu Deus, como é possível? Porque esse Jabim, essa terra de Hazor, que estava escravizando os hebreus, eles tinham carruagens de ferro, eles tinham armas de ferro, e o povo israelita, eles não tinham essa tecnologia de guerra. Eles eram um povo assim, irmãos, imagina o seguinte, com todo respeito, tá? Imagina uma tribo tupi-guarani tentando guerrear contra o exército brasileiro. Eles têm chance, irmãos? O exército brasileiro tem tanque, tem caça, tem arma, e os índios, eles têm o quê? Eles têm pedra, eles têm arco, eles têm flecha. A diferença de tecnologia de guerra é muito grande. Era mais ou menos isso, os israelitas e o povo de Hazor. Mas ainda assim os israelitas venceram, porque Deus moveu sua mão, evidentemente, não tinha como. O povo de Israel foi vitorioso. E aí, o general da terra de Hazor chamava Cícera. Cícera, no meio de campo de batalha, ele desceu do carro e ele fugiu. Ele viu que todo mundo perdeu, já era, meu exército morreu, eu vou fugir. Ele fugiu para uma cidade aliada, e quando ele entra na cidade aliada, ele viu uma mulher chamada Jael. E Jael fala assim: entra aqui, entra na minha tenda, que você vai ficar seguro. Então Cícera, que era o general do exército inimigo, entra nessa tenda e fala assim: olha, se alguém perguntar para você se tem algum homem aqui dentro, fala que não tem ninguém não, tá? E Jael fala: não, pode deixar aqui, você está seguro. E ela dá para ele um leite morno. Esse Cícera, general do exército inimigo, cansado, muito provavelmente, lutou o dia todo, tomou um leite morno, o que ele fez? Dormiu, e a Bíblia diz que ele dormiu profundamente. Jael, que era a dona da tenda, ela pega uma estaca da tenda, e ela pega um martelo, e já que a Cícera estava dormindo, provavelmente de lado assim, né? Ela põe a estaca na têmpora dele, e puf, mata o general do exército inimigo. Assim Israel foi vencedor. Eles venceram o inimigo que os dominava. E logo depois disso, a Bíblia consta o canto de Débora, que nós vamos ler agora a partir do versículo 14, não vai ser ele todo. Presta atenção, irmãos, olha só. Versículo 14, Juízes 5,14, olha só. Os príncipes de Efraim, os oficiais estão na planície, a tua retaguarda, Benjamim está entre os teus. Os chefes desceram de Maquir, de Zabulon, aqueles que levam bastão de escriba. Os príncipes de Sacar estão com Débora, e Naftali.
Baraque também se lança nas suas pegadas na planície. Vocês viram que ela começou a citar algumas tribos aqui, né? Efraim, Benjamim, Zebulon, Naftali, e ela está falando do povo que foi com eles para a guerra. Agora ela muda o tom da canção dela, escuta só. Nos clãs de Ruben, demoradamente se deliberava. Ruben não foi para a guerra, a tribo de Ruben. Por que permaneceste entre as suas muretas a escutar os assobios junto aos rebanhos? Nos clãs de Ruben, demoradamente se deliberava. Galade, que é Gade e parte de Manassés, ficou do outro lado do Jordão. E Dan, por que vive nos navios? Asser permaneceu na orla do mar, e tranquilo habita em seus portos. Mas Zebulon é um povo que enfrentou a morte, como Neftali nos planaltos do território. Baraque, ele procurou todo mundo de Israel. Algumas tribos foram para a guerra, que foram as que a Débora exaltou em sua canção, e algumas tribos, elas se negaram a ir, e os israelitas foram vitoriosos sem elas. Deu para entender a história, irmãos? Muito bem. Esse vídeo que eu mostrei para vocês agora no início, é na verdade um estudo muito conhecido, muito famoso. Praticamente ninguém que tinha visto esse vídeo pela primeira vez, viu um urso dando moonwalk. E na segunda vez que a gente vê e alguém chama atenção, fica muito óbvio que tinha alguém vestido de urso dando moonwalk ali. Esse estudo, irmãos, esse tipo de vídeo, ele comprova que nós somos pessoas que temos uma atenção seletiva. Muitas vezes, irmãos, a gente está tão focado em alguma coisa, que a gente deixa de ver outras que estão acontecendo. Por que, irmãos, essas tribos se negaram a entrar em guerra, sendo que seriam tanto do interesse delas? Bom, eu pensei em 4 possibilidades, mas acho a primeira a gente pode tirar de lado. Por que que algumas tribos de Israel decidiram não seguir para a guerra? O primeiro motivo que eu pensei pode ser que elas estavam com medo. Mas acho que esse aqui a gente pode dar uma negligenciada, irmãos, porque assim, quem vai para a guerra também está com medo, né, irmãos? Não tem como você ir para uma guerra sem medo. Então o medo não é bem uma justificativa para essas tribos não irem para a guerra. Quem foi, foi com medo mesmo. Um segundo motivo, irmãos, que Débora deixa mais ou menos nas entrelinhas, pode ser que essas tribos, elas estavam tão focadas no seu dia a dia, tão focada na sua própria vida, tão focada no seu trabalho, tão focada nas suas questões egocentradas, que eles simplesmente não enxergaram a necessidade de entrar em uma guerra e ser livre daquele que o escravizava. Então, o primeiro motivo, irmãos, pode ser que as pessoas dessas tribos, os líderes dessas tribos, eles simplesmente escolheram não focar em mais nada a não ser aquilo que fosse do seu próprio interesse. Permanecer no seu conforto, permanecer na sua vidinha, permanecer no seu dia a dia. Esse eu acho que seria um bom primeiro motivo. O segundo motivo, irmãos, pode ser que essa tribo, ela pensou o seguinte, essas tribos, né? Elas pensaram o seguinte, já tem quem vai, já tem outras pessoas indo para a guerra, então, não precisa de eu ir, já tem quem vai, eu fico aqui. Pode ser um segundo motivo. Ou um terceiro motivo pode ser, bom, essa guerra é lá no norte, então, essa guerra não me diz respeito, estou aqui no sul, essa guerra não me diz respeito, essa guerra não é do meu interesse. Eu pensei nesses 3 argumentos, irmãos. Foco naquilo que é somente do meu interesse, o fato de haver outras pessoas indo para a guerra, ou o fato da pessoa não ter interesse nenhum, as tribos não terem interesse nenhum. Irmãos, infelizmente, acontece que no reino de Deus, nós temos pessoas exatamente como essas tribos. Existem pessoas, irmãos, que elas não põem a mão no arado. Tem gente que não está nem aí para o que está acontecendo. E elas têm, irmãos, provavelmente, os mesmos motivos para que essas tribos usaram para não ir para a guerra. Há entre nós na igreja
no reino de Deus, quando digo igreja, todas as igrejas, todos os cristãos, aqueles que estão tão focados em suas próprias vidas, tão focados nos seus próprios interesses, tão focados nas contas para pagar, na viagem que tem que fazer, na crise, porque nós estamos sempre em crise, né? No Trump, na caminhada no Nicolas, no Banco Master, tão focado nas coisas que estão acontecendo na sua própria vidinha, que elas simplesmente estão cegas pelo resto que ocorre e a sua necessidade no reino de Deus. Há pessoas que não estão nem aí para o resto, desde que ela continue na sua própria vidinha. Um segundo grupo de pessoas, eles veem a necessidade de trabalhar no reino de Deus, mas elas pensam o seguinte: já tem quem faz, então não precisa de mim. Se já tem quem faz, não precisa de mim. E um terceiro grupo, irmãos, simplesmente olha para a necessidade do reino de Deus, tantos perdidos, tanta gente indo para o inferno, irmãos, pronto, falei, indo para o inferno, passando o resto da eternidade lá, e a pessoa pensa: isso não é do meu interesse. Assim como essas tribos, irmãos, muitos de nós temos caminhados apáticos no reino de Deus, e deixando algo tão óbvio quanto um urso fazendo um moonwalk na nossa cara, necessidades que são tão óbvias, passando desapercebidas. Nós estamos em janeiro de 2026, é o mês campeão mundial internacional de resoluções de ano novo, ainda é cedo no ano. Eu não sei se você fez planos e projetos para o seu ano de 2026, mas hoje eu gostaria de te dar 3 sugestões, 3 coisas que nós precisamos prestar atenção e não deixar passar desapercebido desse ano. Amém? A primeira delas, irmãos, atenção na sua vida com Deus. Atenção na sua vida de oração. Atenção na sua vida de meditação da palavra. Atenção na sua vida de jejum. Atenção na sua vida de comunhão com a igreja. Não deixe isso passar desapercebido mais. Nesse ano de 2026, se tem uma resolução que você não pode deixar de tirar do papel, é adquirir uma vida, um hábito de buscar a presença de Deus. Talvez você esteja pensando assim, especialmente quem vem muito na Monte Hebron: gente, mas como esse povo fala que eu tenho que orar em casa? Como esse povo fala que eu tenho que ler Bíblia? Mas como esse povo fala que eu tenho que ter comunhão com os irmãos, eu tenho que jejuar? Ai, meu Deus do céu, irmão, se você acha isso, se você acha que na Monte Hebron a gente fala muito disso, posicionamento, oração, meditação na palavra, eu tenho uma dica para você: erguei as mãos e dai glória a Deus, porque isso mostra que trata-se de uma igreja comprometida com a sua eternidade. Não estamos comprometidos com encher nosso bolso, nós estamos interessados em, quando você fechar os seus olhos pela sua última vez, porque isso vai acontecer, quando você der o seu último suspiro, para onde você vai? Eu posso abrir meu coração aqui com os irmãos? Momento confessionário. Irmãos, para eu escrever uma palavra dessa, como eu não sou teólogo, não sou pastor, eu gasto umas 5, 6 horas, orando, lendo, estudando, escrevendo, porque como eu não sou teólogo, eu tenho medo de ficar falando besteira, né? Então eu leio, releio, será que está certo? Será que eu estou falando besteira? Toma muito tempo, e eu já trabalho bastante, eu sou professor, eu sou empresário, sou professor de 2 idiomas, é muita coisa, eu que faço curso, eu que instruo os outros professores, eu faço vídeo para o Instagram, é muita coisa, irmãos, toma muito tempo. Eu sempre falo para minha esposa, que está lá no Ministério Infantil, que é muito mais fácil eu ficar sentado no banco e não fazer nada, é muito mais confortável, eu não gosto de chamar atenção para mim. Semana passada o Calixto veio aqui em cima, entregar um anúncio, né, para o acampamento dos adolescentes, e ele falou: gente, tá aqui é um pouco difícil, né, porque está todo mundo olhando para mim, a gente se sente julgado. É verdade, irmãos,
Toda vez que eu venho aqui pegar o microfone, eu sei que eu estou sendo julgado. E isso não é pecado não, irmãos. O nosso cérebro, todo mundo aqui tem um cérebro que funciona. Então é natural a gente pensar, raciocinar, concordar, discordar, criticar, julgar. É normal, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Isso é completamente normal. E eu não estou ganhando um centavo para estar aqui, viu, irmãos? Eu estou pedindo não, viu, irmãos? Só estou comentando. Eu estou pedindo não, viu, irmãos? Mas pensa bem, eu não estou ganhando um centavo para estar aqui. Me toma um tempo horroroso de fazer uma palavra dessa. O que é que me faz vir aqui, irmãos? Posso ser sincero? A minha convicção de que Jesus Cristo mudou a minha vida. E Ele pode mudar a sua também, se Ele já não tem feito isso. Pensa o seguinte, irmãos, teve uma reunião há muitos anos atrás, acho que foi década de 50 ou 60, lá em Oxford, na Inglaterra, que eles chamaram C.S. Lewis, o meu escritor favorito. E aí, o tema dessa reunião era o seguinte, eles chamaram vários líderes religiosos, e eles falaram assim, olha, a gente quer saber como a sua religião, ela adiciona, ela é positiva para a sua sociedade, o que ela tem de novo para a sociedade à nossa volta. E aí os líderes religiosos foram falando, cada um da sua religião. Quando chegou no C.S. Lewis, se eu não me engano ele era o último, C.S. Lewis ele falou assim, olha, eu poderia falar que as palavras do cristianismo são belas, mas há religiões com palavras tão belas quanto o cristianismo ou até mais. Eu poderia dizer que os valores do cristianismo são superiores, mas muitas das religiões aqui apresentadas, elas defendem os mesmos valores. Mas sabe o que o cristianismo tem de diferente de todas as demais? Em todas as religiões, você tem que fazer um sacrifício para chegar até Deus. Você precisa sacrificar alguma coisa para alcançar Deus. Daí vem, do latim religare, que de onde vem religião. Conectar com Deus, exige um sacrifício meu. E no cristianismo, irmãos, foi Deus quem se sacrificou para alcançar você. Ele deu tudo o que Ele tinha, para que você dissesse Pai, e Ele já estivesse te ouvindo. A palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo, Ele estava naquela cruz, Ele disse, está consumado. Havia um véu no templo, que separava o santo lugar, onde os levitas podiam entrar, e o santíssimo lugar, que era a presença de Deus, onde somente o sumo sacerdote entrava. Quando Ele disse, está consumado, o véu do templo se rasgou, irmãos. Ele se rasgou assim, de alto a baixo. É como se alguém de cima, ele rasgasse aquilo que te impedia de chegar até a presença de Deus. O véu do templo se rasgou. Você pode entrar, você tem livre acesso a Deus, Ele é o seu Pai. E mesmo depois desse sacrifício todo, ainda tem gente que não tem 10 minutos no dia para poder ter vida com Deus. Focado em qualquer outra coisa, em ganhar dinheiro, em ganhar o mundo e perder a sua própria alma. Anotou essa resolução em 2026? Atenção na sua vida com Deus. Segundo ponto, atenção aos perdidos, irmãos. Deixa eu te dar uma notícia muito triste. Daqui a 100 anos, muita gente que você ama, muita gente que você tem um prazer imenso em conversar, em olhar, em cumprimentar, em estar perto, é bem provável que muitas dessas pessoas que você ama tanto, estarão pelo resto da eternidade no inferno. Isso não te dói? Será que nós estamos tão apáticos, tão frios, tão mortos, que isso não faz a menor diferença no nosso coração mais? Será mesmo que nós estamos tão espiritualmente dormentes, que isso não faz para nós a menor diferença? Deixa eu te contar uma outra coisa. Tem gente que acredita assim, como na guerra, vou colocar
nesse sentido figurado. Como na guerra eu não sou um tanque, eu não sou um caça F-15, eu não sou um porta-aviões americano, eu não faço a menor diferença. Vamos colocar em termos gospel agora. Como no reino de Deus, eu não sou um pastor, eu não sou um ministro, eu não sou um profeta do Monte Santo que fumega Shekinah de Yahvé, eu não sou um Billy Graham, eu não sou o David Wilkerson, Valnice Milhomens, Timothy Keller, Silas Fernandes. Amém, né, pastor? Como eu não sou essas pessoas, eu não faço a menor diferença. Eu não faço muita diferença. As pessoas se convertem por conta dos pastores, por conta daquele menino, the of the king, the power, the best, the faster, the master. E eu sou professor de inglês, irmãos, isso me dói até no fundo do meu âmago ouvir uma coisa dessa. Tem gente que acredita que porque não é muita coisa, ou porque não pega o microfone aqui e vem pregar, não faz muita diferença. Irmãos, tem duas coisas que eu queria contar para você, rapidamente. A primeira delas é que teve uma época que eu gostava muito de testemunho. Eu assistia muitos testemunhos, e aí sabe qual que é o testemunho mais comum das pessoas como elas se convertem? Não é porque eu vi um grande pastor, que ele sapateava o sapatinho de fogo, e ele orava, e eu vi anjos e querubins voando, não tinha nada disso. A maior parte dos testemunhos das pessoas que se convertem a Cristo, são pessoas que falam assim, eu tinha um vizinho, ele era muito gente boa, eu gostava muito dele, eu achava ele muito legal, ele me chamou para ir para a igreja, eu fiquei sem graça de dizer não, eu fui e converti. Eu tinha um primo, ele estava sempre tão legal, ele sempre feliz, e eu pensei assim, nossa, ele é tão feliz, eu quero ser feliz assim também, eu vou para a igreja dele. A maior parte dos testemunhos, irmãos, que eu ouvi, não é nem mesmo uma pessoa pregando para outra, é a convivência e o testemunho. É impossível nós termos um bom testemunho se a gente não presta atenção no primeiro tópico, vida com Deus. Como anda a sua vida com Deus? A sua resposta vai deixar claro como anda o seu testemunho. O segundo ponto que eu queria te falar é o seguinte, vocês já ouviram falar dos vikings? Alguém aqui nunca ouviu falar de vikings? Ok, muito bem, a maior parte ouviu. Os vikings eram um povo nórdico, irmãos, com uma tecnologia náutica muito à frente do seu tempo. Para vocês terem ideia, foram encontrados resquícios arqueológicos na América do Norte de vikings, que os vikings chegaram na América do Norte pelo menos 5 séculos antes dos colonizadores europeus. Se os portugueses, ingleses e espanhóis chegaram aqui lá para o final do século XV, eles chegaram aqui, quer dizer, eles chegaram na América do Norte, né, em meados do século X. E eles eram um povo tremendamente conhecido por entrar numa praia, numa região próxima a rios e mares, e eles saqueavam o lugar, roubavam tudo que tinha, pegava gente escrava, abusava das mulheres, matava os homens, pegava criança refém. Esses eram os vikings. Eles eram famosos porque era tão rápido a tática de guerra deles, que era difícil parar, porque não tinha nem como prever. Esses eram os vikings. Você sabe como os vikings, abre aspas, deixaram de existir, fecha aspas? Eles não deixaram de existir, eles deixaram de saquear, deixaram de ser aquele exército. Você sabe como eles pararam de existir? Pararam de saquear? Pararam de invadir território inimigo? Pararam de abusar de mulher? Você sabe? Eles se cristianizaram. Geralmente, na história, a gente vê que um povo de guerra some porque eles entraram em guerra com um povo mais forte. Os vikings não. Eles começaram a invadir regiões e eles começaram a ter contato com os cristãos. E aqueles cristãos começaram a mudar a maneira deles pensarem. E não foi com tanque de guerra, não foi com arma, foi com o testemunho e a convivência com aquelas pessoas. Muito pode fazer o nosso testemunho para aqueles que estão perdidos. Primeiro ponto, atenção à sua vida com Deus. Segundo ponto, atenção aos que estão perdidos. Terceiro ponto e último, viu, irmãos? Estou acabando. Terceiro ponto, atenção ao serviço e à obra da casa de Deus.
Eu vi um pastor falando há muito tempo que ele acreditava que uma das maiores evidências de uma pessoa ter aceitado Jesus Cristo e ter tido uma experiência real com Jesus Cristo, é que a pessoa ela sente a necessidade de servir na casa de Deus, ela sente a necessidade em fazer alguma coisa, em ajudar, em auxiliar, em buscar aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Eu concordo, irmãos, em partes, porque eu vou falar uma coisa muito séria para vocês, e esse aqui é um testemunho próprio meu, assim. Teve uma época que eu morava muito longe, eu fiz Relações Internacionais lá na Universidade de Brasília, no Distrito Federal. E eu morava muito longe, então eu pegava o ônibus, e assim, de eu sair da universidade até chegar em casa, era 2 horas. E eu pegava um ônibus que era 1 hora, irmãos, e era uma época difícil, irmãos, eu dormia 4, 5 horas por noite, quando eu dormia 6 horas por noite, era o meu recorde, assim, sabe? Era muito longe, eu já trabalhava, estudando, muito difícil, época difícil. Aí quando eu entrava no ônibus, irmãos, eu lembro que eu tinha uma mochila, que eu punha assim no pescoço, eu sentava direitinho, eu punha a mochila aqui no pescoço, aqui no queixo, e eu dormia, irmãos, nossa, eu dormia que nem um passarinho. Eu dormia a viagem toda do ônibus, aí na hora que eu estava acordando, já estava quase chegando em casa. Então, como eu não dormia bem à noite, eu repunha o sono no ônibus, né? E aí um dia, irmãos, eu estava lá na rodoviária do plano piloto, entrei no ônibus, sentei e falei, agora eu durmo, né? Agora é o meu momento cochilo. E aí, eis que entra abre aspas, pregador, fecha aspas. E o cara começa a gritar, e começa a sapatear, e começa a falar da Bíblia, e começa a jogar um monte de versículo aleatório, aí ele começa a falar mal de pastor, aí ele começa a falar mal de igreja, aí ele começa a falar mal da irmã da igreja. Irmãos, eu só sei que esse cara, ele gritou e sapateou naquele ônibus por 1 hora, irmãos, acabou com o meu soninho. Irmãos, e como ele gritava, e como ele falava mal dos outros, e como ele falava mal do pastor, e como ele falava mal, eu pensava, gente, pelo amor de Deus, isso não é o Espírito Santo de jeito nenhum, é esse cara que tem problemas. E sabe qual que era o pior, irmãos? Tinha gente, ele falando mal de pastor, lá do Paranoá, se alguém conhece o Distrito Federal, falando mal de pastor, falando mal de gente, e usando o versículo para poder falar mal das pessoas, e aí tinha gente dentro do ônibus falando assim, glória a Deus! Aleluia! Irmãos, Deus me perdoe, mas eu nunca senti tanta vergonha de ser evangélico como naquele dia. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, alguém cala a boca desse homem. E todo mundo que falava, cala a boca, nós estamos cansados. O cara falava, eu não vou calar, Satanás, cala sua boca porque eu estou pregando a palavra do Senhor. Ele se achava no direito de mandar os outros calar a boca porque aquela pessoa era o Satanás e ele que estava falando a palavra do Senhor. Mas assim, irmãos, foi um show de bizarrice que eu fiquei morrendo de vergonha. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Porque existe uma diferença entre servir a obra e a casa de Deus e ativismo gospel, viu? Existe uma diferença entre serviço e ativismo. Ninguém se converte com ativismo. Ativismo não muda a vida de ninguém. Ativismo só incomoda e não deixa os trabalhadores pobres e humildes dormirem, né? Irmãos, o serviço da obra de Deus é algo que Deus coloca no seu coração e você vai lá e faz. O ativismo é quando a pessoa ela quer trabalhar para Deus, sem ter nenhuma vida de oração, nenhum conhecimento bíblico, não está nem aí, não sabe nem como identificar a vontade de Deus, e a pessoa quer porque quer aparecer, quer fazer alguma coisa, porque ela quer se sentir mais evangélica, mais cristã, mais crente que todo mundo. Irmãos, o foco é busque a presença de Deus. O seu testemunho será lapidado e o seu serviço será orientado pela vontade e pelo coração de Deus. Irmãos, nós precisamos prestar atenção na nossa vida com Deus, nos perdidos e no serviço na obra da casa de Deus. Amém, irmãos? Nós não podemos ficar confortável só com a nossa vidinha mais. Nunca pudemos, mas agora mais ainda. Nós viemos para fazer diferença nesse mundo, amém, irmãos? Não ser mais do mesmo. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Pai, por todos os dias que o Senhor nos tem nos dado, e mais um dia, mais uma vez, Senhor Deus, o Senhor nos tem abençoado, nos tem orientado, nos tem ensinado. E nós clamamos a Ti, Senhor Deus, por esse ano 2026.
por todos os movimentos políticos, pela eleição que vai ocorrer, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, Deus, que a sua igreja seja um exemplo, Senhor Deus, um exemplo de cristianismo, um exemplo de conduta, um exemplo de civismo, Senhor Deus, ao invés de fazer parte dessa guerra ideológica que vive na nossa nação, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a focar e a não deixar, Senhor Deus, passar desapercebida a nossa vida com Deus, a nossa vida, Senhor Deus, nosso testemunho com os perdidos, e a obra e o serviço da casa de Deus. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Amém.